Graça e paz, amém. Deus abençoe teu dia, início de semana. Esse vídeo está sendo gravado bem no finalzinho de domingo para o início de segunda-feira, né? Nós estamos tentando durante a semana, né, gravar vídeos, né, com mensagens breves, de bênção, né, de edificação para a tua vida, né? Você que está passando por um momento de transição, um momento de dificuldade, luta, né? Você que quer receber algo mais do Senhor, eu quero trazer essa palavra de esperança para a tua vida nesse dia de hoje. E eu quero já, né, você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificações, né? Sempre estamos tentando colocar aqui, né, o vídeo, né? Nós não conseguimos cumprir por alguns dias devido à nossa correria do dia a dia, mas assim que possível durante a semana sempre estamos postando algo aqui no canal. Então se inscreva, compartilha, convide pessoas e que essa mensagem de hoje possa ser de edificação para esse início de semana, né, que se inicia. Eu quero ler o livro de Tiago, o capítulo de número 1 e verso de número 22. Diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Esse texto está falando claramente sobre cumprir o que de fato nós falamos e entendemos. Algo muito simples. Todo mundo sabe, se a gente entrar aqui em algumas esferas, né? Saúde, a gente sabe o que é boa alimentação, o que é má alimentação. Se a gente entrar aqui em finanças, a gente sabe o certo, o que seria coisas positivas e coisas negativas sobre guardar dinheiro, investir, por fim, tantas outras coisas. Se a gente for falar de casamento, né, a qualidade de vida com seu cônjuge, se a gente falar de filhos, sempre nós vamos encontrar pontos positivos e pontos negativos. E na verdade, os pontos positivos todo mundo sabe. Qualquer esfera, casamento, família, serviço, saúde, nós sabemos. Só que a grande dificuldade nossa é colocar essas tais ações, né, entendimentos, essa teoria na prática, no dia a dia, né? No início da semana, no casamento, na família, né, com os filhos, na saúde, nas finanças, né, essas ações, essa prática é que se torna muitas vezes difícil. Nunca me esqueço, uma irmã uma vez chegou para mim e falou: pastor, a maior dificuldade que a gente tem é de mudar os nossos hábitos. E sim, mudar os hábitos, né? Mudar, ir para ação, né? Para que nós possamos ter o reino dos céus reagindo, né, em nosso favor. Tiago deixa bem claro: olha, não sejais apenas ouvintes. Quantas mensagens você já não escutou? Quantas pregações você não escutou? Quantos médicos você já não escutou? Quantas áreas, esferas da sua vida você já não escutou, já não teve esclarecimento de áreas específicas? Mas a prática é que traz resultados. E aqui o texto vai dizer, não sendo enganado com fábulas e discursos. Ao longo da minha caminhada pastoral, eu já vi muitas pessoas falarem assim: pastor, eu entendo a palavra. E quando a pessoa comete um erro, uma falha, uma questão assim, ela usa até a Bíblia, né? Pastor, mas está escrito, mas pastor, ó, já escutei tanta gente falar assim: ninguém é de ferro, né? Usando a própria Bíblia, trazendo alguma resposta para os seus erros. Mas a verdade, todo mundo sabe de fato o que é o certo e o que é correto em fazer. Mas a grande dificuldade é nós colocar isso em prática. Por isso que lá no livro de Josué vai dizer: esforça-te, tem bom ânimo, não te aparta da lei, medita de dia e de noite. A questão de você buscar essa essência, né, o devocional, a entrega, né, a sua vida estar norteada, baseada na palavra de Deus. E é uma luta todos os dias contra a carne, luta todos os dias contra o nosso eu, contra o nosso orgulho, nossas vaidades, nossas arrogâncias, nossas ignorâncias, né, os nossos ídolos que nós criamos dentro de nós. A nossa maior dificuldade sempre está dentro de nós. A Bíblia vai falar que o diabo está ao derredor, mas ele está procurando, né, um momento para nos tragar. Ele nos tenta. O interessante é que Jesus
né? Quando ele vai ao deserto, Satanás se apresenta a ele. O Satanás ele vai começar a falar de algumas coisas ali, vai dizer, olha, pede aos anjos que façam isso, se tu tem poder, olha, vou te dar leva ele, se tu me adorares, vou te dar tudo isso, o mundo, e começa a falar, e Jesus começa a dizer, né, a Satanás, né, dizendo, olha, porém está escrito, a palavra de Deus, né? Por quê? Porque a palavra, ela é algo que ela tem que estar entranhada no nosso corpo, na nossa alma, no nosso coração. Por isso que os salmistas, não só o salmista, vários passagens, né, aos reis, aos profetas, maiores e menores, vai dizer, olha, não te aparta da lei, não te aparta de buscar, teme ao Senhor. Um texto que eu muito gosto também, 2 Crônicas 7,14, que lá diz, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, tá dizendo, olha, se você se converter, de fato, se vocês praticar, se vocês tiverem esse entendimento, se tiverem ação, eu vou ouvir, eu vou manifestar a minha graça. Só que esse texto, como outros textos, né, na Bíblia, eles vão sempre querer, a resposta nossa é ação, é se colocar, né? Eu gosto sempre de citar, que nem uma pessoa, já falei em outros vídeos, em pregações, é que nem uma pessoa de academia. A pessoa, para ela ter aquele objetivo, não é uma semana, um dia sim, um dia não. É meses a pessoa trabalhando, cardio, físico, mudando a alimentação, entrando numa dieta, praticando esporte, com uma intensidade e uma constância para ter resultados. Só ela saber que precisa fazer cardio, né, que ela precisa fazer um esporte e não praticar, não terá resultados. É só você saber que precisa tomar aquele medicamento 3 vezes ao dia, nos horários específicos que o médico colocou. Se você não fazer como médico, não seguir aquela tabela, né, aquele procedimento, você não terá resultado. Tudo na nossa vida vem numa palavra chamada de constância, né? É dia após dia, é mês após mês, é semana após semana, essas práticas. Por quê? Porque às vezes nós começamos a dizer discursos e falar sobre coisas que na verdade nós não praticamos. E aí onde nós entramos em ciclos viciosos e perguntamos, Senhor, por que não tenho resultado? Por que ainda não avancei essa área? Por que não cheguei nesse lugar determinado? Por que não conquistei? Por que não desfruto da paz? É que de fato você ainda não teve a ação da prática, né? A busca, a entrega, a constância. O texto da mulher do poço da mulher samaritana, Jesus vai dizer assim, ó, chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, olha, não será apenas mais um local, mas em todo lugar você será um adorador, local de serviço, a padaria que você vai, as pessoas que você convive, né? Qualquer lugar que você vai é um lugar de adoração e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. E eu convido você a tirar um tempo e meditar sinceramente, meditar na palavra e o livro de Tiago, né? Você vai ver a importância, né, de termos entendimento e termos ações. E a maior dificuldade nossas é agir, é ter ações, né, ter posicionamentos. Que esses posicionamentos não vão trazer já a resposta no dia de amanhã, mas elas vão trazer as respostas no futuro. Não tão longe, nem tão perto, mas no tempo de Deus. Por quê? Porque as ações elas vão trazer resultados. As ações nossas trarão resultados. Volto a repetir. Áreas que eu falei aqui, finanças, saúde, espiritual, né, casamento, família, filhos, negócios, todas essas áreas você já escutou inúmeras pregações, palestras, orações, você já foi ministrado. Pastor, o que falta? Prática. Prática. Se tem uma coisa que sempre me deixou indignado, vou usar essa expressão, às vezes eu falava com alguma pessoa e a pessoa sempre dizia assim, pastor, eu já sei. Daí, se tu já sabe, então por que você não faz? Se você já sabe, então por que você não pratica? Né? É que nem, vamos entrar numa área aqui, todo mundo sabe que todo cristão crente, de fato, ele tem que dizimar na casa do Senhor. E porque alguns cristãos, e muitos, têm essa grande dificuldade de fazer isso. Porque muitos cristãos têm a dificuldade de cumprir
votos, promessas que fazem a Deus. A Bíblia vai dizer assim, aquele que faça um voto é melhor que não faça do que deixar de que prometer algo e não cumprir. Porque as decisões e os posicionamentos nossos são e serão que nos trarão resultados. Você acredita que a palavra de Deus é fiel? Você acredita que a palavra de Deus é tudo, é verdade? Você acredita em tudo? Sim. Então você tem que entender que se a gente cumprir a palavra, nós teremos resultados. É uma caminhada, é um processo. Quem sabe o seu vai ser mais rápido do que o meu vai ser mais rápido que o seu, independente. Mas todo o processo nosso na nossa caminhada parte de ações. Por isso que o Tiago vai dizer, não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes. Não fica só na teoria, vai para a prática. Né? Não fica só ali no 1 mais 1 é 2, 2 mais 2, e naquilo ali, vai para a prática, entenda. Eu nunca me esqueço, há uns anos atrás, quando eu estava numa mesa sentado só com pastores, eu não era pastor, e um pastor diz assim, o dia que você se tornar um pastor, né, cuidar de pessoas, o dia que teu ministério, né, de fato começar, você vai entender o que é ser um pastor, de verdade. E eu comecei a entender que não era o quanto de teologia eu sabia, o quanto de entendimento, mas eu vi que na prática muitas coisas não eram como às vezes eu achava. As coisas, as guerras espirituais, as lutas, né, os problemas de igreja, os problemas de regiões, as guerras espirituais, as questões financeiras, as coisas que eu tive que abrir mão, as coisas que eu tive que dizer um não e um sim. Então, são muitas coisas que envolvem um ministério. Só que eu apenas saber e não colocar em prática, de nada vai me adiantar. Eu não ter compromisso com a verdade, de nada vai me adiantar. Vai ser como o Tiago vai falar, vai ser apenas um falso. Vai ser algo que diz um amém, mas na verdade no seu coração não tem um amém. E eu quero terminar isso aqui e falando sobre o ministério. Nós estávamos fazendo um trabalho e eu rodava de duas a três vezes por semana, 2 vezes por semana, rodava em média de 115 a 120 quilômetros para fazer um culto numa casa. E uma pessoa um dia chegou para mim e falou bem assim, tu é louco, sai do teu conforto, pega a estrada, gasta o teu dinheiro para fazer um culto. A palavra de Deus vai dizer, quando lá Isaías vai ver, né, os anjos cantando, vai dizer, e a palavra dizia, a quem enviarei? Todo mundo sabe, né, que precisa ser pregado o evangelho, principalmente quando a gente fala de missão. Só que muitas pessoas a gente fala assim que acham que missão é só na África, só na China, só na Coreia. Não, tem missão no Brasil, né? Tem coisas aqui no Brasil, na região que nós estamos, né? Eu não tive ainda a oportunidade, nunca viajei fora do exterior, para o exterior, né? Mas as ações nossas, os lugares que nós estamos, o posicionamento nosso, de fato é a prática. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz, é o que a gente se move a fazer. Não adianta às vezes a gente entender coisas e não ter a prática. Não, eu sei, pastor, eu sei. Se você sabe, então pratica. Se você entende, então faça. Tiago vai deixar bem claro e vai dizer isso, está na hora de não ser apenas ouvinte, mas praticantes do evangelho. Como eu falei, as esferas aqui, todo mundo sabe sobre todas essas áreas. Finança, saúde, espiritual, igreja, aconselhamento, discipulado, mentoria, conhecimento, todo mundo já sabe, não é nenhuma novidade aqui que eu possa dizer, uau, pastor Jeremias trouxe uma novidade que jamais foi dita. Não, todo mundo já sabe, só que nós muitas e muitas vezes, né, procrastinamos, paramos, não temos ações. E muitas vezes nós oscilamos. Então por isso que o Tiago vai dizer, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. E a pergunta é, você tem sido um praticante? Como você quer iniciar essa semana? Na teoria, né? Na mesmice ou ser um praticante? Né? Nós estamos num propósito, eu e minha casa, minha esposa, minhas filhas,
Então, dia após dia nós estamos praticando, nós estamos, né, num propósito, e tem sido cansativo, tem sido exaustivo, principalmente para mim, eu digo, mas nós estamos num propósito. A gente entendeu, a gente sabe e a gente está praticando. Mas por que o Senhor está falando isso? Porque eu quero ter resultados. Eu quero chegar ao lugar determinado. Eu quero ter a minha vitória. Só que em vez de ficar justificando, né, falando, questionando, estou fazendo, estou praticando. Eu fiquei aí umas 3 semanas mais ou menos sem mexer nas minhas redes sociais, no meu Instagram. E quando eu dobrei meus joelhos no quarto para orar, antes dessa semana, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Ei, se desliga um pouco das redes, foca em mim. E eu comecei a entender o que o Senhor estava me levando de coisas que eu tinha parado de fazer, né? Coisas que eu tinha deixado em algumas gavetas. Né? E eu comecei a relembrar coisas. E eu comecei, ei, tá na hora. Por isso nós até retomamos o trabalho no YouTube, né? Com o incentivo de quê? De trazer uma palavra de esperança. Tantos pastores que estão, né, aqui no YouTube, pastores Thiago Brunet, pastor Luciano Subirá, Hernandes, e tem tantos youtubers, homens, mulheres de Deus, né? Mais um aqui, né, no YouTube trazendo uma mensagem de esperança e de reflexão para a tua vida. Mas a palavra de hoje é: seja praticante do Evangelho. Amém? Deus, eu quero orar com você e você inicie uma semana abençoada. Abençoada. Mas pastor, eu não consigo e não tenho força. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo, clame a presença dele, né? Te posicione, dependa dele e você sim terá resultados extraordinários. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Sabe por quê? E agora eu termino. Eu recebi uma mensagem há 2 dias atrás de uma palavra liberada, profética, né, se você acredita, né, sobre a vida de um determinado irmão, na questão da área financeira desse irmão. E ele mandou um áudio uns 2 dias atrás para mim, faz um ano mais ou menos isso. E ele compartilhando o que realmente estava acontecendo na vida dele, de coisas que estavam acontecendo que, pela misericórdia do Senhor, fui um profeta na vida dele. Eu digo, uau, que Deus abençoe. Por que o Senhor está falando isso? Porque Deus tem colocado ministérios, ferramentas nas minhas mãos. Mas só eu saber que eu tenho essas ferramentas e não colocar em prática, de nada vai adiantar. E essa que é a palavra para você. Comece a segunda-feira no praticar, né? Começa a botar em ação. Começa a fazer primeiro, né? Antes, né, de as coisas acontecerem. Começa a projetar, colocar em foco, né, a sua fé, a sua esperança no Senhor, que o mais Ele fará. Vamos orar? Pai, eu oro, Senhor, sobre os teus filhos nesse dia de hoje, esse início de semana, que seja uma semana abençoada, que o teu nome seja exaltado, Senhor. Abra as portas que estão fechadas, dê direcionamento, dê, Senhor, norte, dê graça, dê entendimento para que, Senhor, tudo que façam, tudo que produzem, tudo que coloquem as mãos, prospere, segundo a tua palavra. Bem-aventurado, Senhor, sabemos, é aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, mas têm o seu prazer na tua lei e na tua palavra, medita de dia e de noite. Pai, que o Senhor venha abençoar, venha trazer cura, restauração, transformação e o toque do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que você tenha uma semana, início de semana abençoado, e uma semana muito próspera, uma semana marcada pela a glória de Deus. Mas seja praticante. Deus te abençoe. Graça e paz.